vontade de viver. E aí, a partir dessa lei, nós vamos buscar uma maneira de ficar tranquilo, de ficar de boa, de garantir a nossa sobrevivência. A partir dessa lei natural, o Hobbes vai estruturar toda uma dinâmica política. Em resumo, ele vai falar o seguinte: no estado de natureza, todos nós temos o poder de morte, ou seja, você pode matar seu coleguinha do lado. Nada te impede. A partir da afirmação de um contrato social, eu vou deixar de ter esse poder de morte, eu vou abrir mão desse poder de morte e vou dar ele para alguém. Então eu não posso mais matar, outra pessoa vai poder matar. E se eu fizer alguma coisa errada, essa pessoa vai me punir com a morte, porque só ela tem o poder de morte, eu não tenho mais, eu abri mão. Por quê? A gente firmou um contrato social. Por que a gente firmou esse contrato social? Porque está lá na lei natural, ou seja, eu quero viver, eu quero continuar vivo. Para isso eu abro mão do meu direito de morte, para isso eu firmo um contrato social e dou esse poder para outra pessoa. Para quem que Hobbes vai dar esse poder? Hobbes vai dar esse poder para um soberano, para alguém que teria qualidades melhores do que a maioria. Só que a vibe de dar esse poder para o soberano não é nem ele ser um cara muito bom. É ele imputar medo nas pessoas, porque ele vai ser aquela figura a qual todos os outros vão temer. O Hobbes faz uma metáfora para isso. Ele vai falar que o soberano vai ser o Leviatã. Leviatã, se por um acaso você não conhece, mas eu acho que você conhece sim, é uma figura mitológica que aparece na Bíblia, que aparece em várias culturas por aí. É basicamente um monstro gigantão que engole barcos inteiros e tal. Então essa é a ideia do soberano, é algo que você olha e fala, mano, que coisa é essa, né? E aí, quem que vai ser soberano na visão hobbesiana? Vai ser justamente o rei, ou rainha, ou enfim, o duque, o marquês, o cara que detém o poder. Então vai ser algo monárquico, algo absolutista. Hobbes é um defensor do absolutismo. Então, quando a gente fala dessa galera da política ali do século XVI, XVII, XVIII, vários deles vão defender modelos diferentes. A visão hobbesiana é uma visão absolutista, beleza? Diferente dos outros caras que também serão contratualistas, como Rousseau, que tem outra visão. Em suma, a soberania absoluta, ou seja, o absolutismo, prega a ideia que somente o soberano, o rei, a rainha, o duque, a duquesa, vão ter poder de morte, ou seja, a gente vai temer o Estado. O Estado é algo a ser temido. Por quê? Se eu aprontar, se eu fizer coisa errada, esse Estado vai me punir. Me punir como? Com a pena capital, ele vai me matar. Isso vai estruturar a sociedade, não por coesão, não por harmonia, mas por medo, por autopreservação. Então eu deixo de temer meu coleguinha, porque se meu coleguinha me esfaquear, o Estado vai lá e dá um fim nele, embora isso não garanta que eu volte à vida. Mas enfim, o ponto não é esse. E para legitimar ainda mais essa parada, o soberano ainda vai contar com um rolê chamado direito divino. Ou seja, Deus vai chegar lá e falar, mano, você vai governar, eu escolhi você. E aí, para quem curte história, sabe que tem todo um drama envolvendo a Inglaterra e a religião. Porque lá o Estado é anglicano, né? Ele já foi católico, acabou virando anglicano, tem umas treta de papa, tem umas treta com a França, o bagulho é doido lá. E foi graças a tudo isso que a Inglaterra perdurou, sobreviveu, e a Rainha Elizabeth ficou todos esses milhões de anos aí enquanto soberana, né? E é por isso que a Inglaterra acabou ganhando até a Copa de 61, cara. A gente veio desde lá dessa época até esse título tão emblemático dessa seleção. Bom, eu vou ficando por aqui, então tchau! Agostinho e a patrística. E aí, bora falar um pouco desse pensador que foi considerado um dos pais da igreja, um dos pilares da teologia cristã. Olha só, a patrística vai ser um movimento que vai acontecer do século III até o século VII. E aí, o termo patrística vem lá do latim pater, né? Essa ideia de pais da igreja, o que hoje em si já é problematizador, porque a gente está falando de uma instituição que é deveras patriarcal. Uma das bases da patrística
é a apologética. E o que vem a ser essa palavra bonita aí? Apologética é a ideia de defender a fé cristã dos ataques externos. Então pensa só, nesse período a gente tem a formação de outras religiões ali na Europa, ali na Ásia, ali até mesmo na África e tudo mais. Então a gente vai ter essas religiões influenciando toda aquela geopolítica local. Por quê? Quando a gente está falando do século III, quando a gente está falando do século VII, a gente não tem um modelo político bem estruturado e sólido. A gente está vendo a emergência de tudo isso. Nesse sentido, a gente vai ter então uma necessidade de defender o que a doutrina cristã está pregando, porque ela vai de encontro a outras religiões que pregam justamente o oposto. Por exemplo, a doutrina cristã ela é monoteísta. E na época a gente tinha várias outras religiões que eram politeístas. Então como é que eu vou afirmar que meu Deus é uno e ainda assim ele é mais forte que todo um panteão de deuses? Além disso, a gente tem uma série de outras características que fazem da patrística um movimento filosófico importante. Um deles é a dogmática. Como o nome sugere, a dogmática é uma tentativa de esclarecer, enquanto verdade absoluta, os mistérios, os pilares da igreja, como, por exemplo, a Santíssima Trindade, a ideia de salvação da sua alma e toda essa parada que a doutrina cristã traz até os dias de hoje. Então a gente vai ter, para além da ideia de dogmática, a ideia de ética. E não é uma ética como a que foi feita há séculos atrás por Aristóteles. É uma ética particular, é uma ética cristã. Então a ideia era moldar o comportamento das pessoas sob a égide do cristianismo. Então a gente vai agir certo de acordo com o que o cristianismo considera certo. Para além dessa ética, a gente tem a interpretação da Bíblia. Então, em resumo, o que a gente vai ter no movimento filosófico chamado patrística? Os padres da igreja defendendo a igreja dos ataques de outras religiões, fundamentando toda a teologia cristã em verdades absolutas chamadas dogma. A gente vai ter a galera trazendo à tona um comportamento requisitado para seguir essa fé cristã, ou seja, a gente vai cobrar do amiguinho que ele haja da maneira que eu quero que ele haja, ou seja, tem que agir do meu jeito, senão o bagulho fica louco. E aí, por fim, a gente vai ter a Bíblia sendo interpretada por essa galera, e essa interpretação é o que vai levar ao nosso próximo tópico, que é ele, Santo Agostinho de Hipona, o santo dos taxistas. Não, mentira. Santo Agostinho vai ser um padre da igreja e um filósofo que vai viver ali durante o século IV e o século V. Santo Agostinho, ele vai se inspirar fortemente em dois movimentos filosóficos, o platonismo e o neoplatonismo. O platonismo é basicamente a interpretação das ideias de Platão logo depois do Platão. Já o neoplatonismo, a gente tem um gap, a gente tem um lapso de tempo maior entre o falecimento e a postulação das ideias do Platão e a reinterpretação disso aí. E aí é aqui que mora a sacada do Agostinho, porque ele vai fazer uma releitura do Platão e uma adaptação da teoria platônica para a fé cristã. Então a teologia cristã ela vai passar por uma reforma após o Agostinho. E o que o Agostinho vai fazer para reformular isso? Ele vai pegar conceitos chaves na obra do Platão e vai transmutar esses conceitos, sabe aquela ideia do copia não faz igual? Então, mais ou menos isso. Ele vai transmutar esses conceitos em conceitos que vão de encontro à teologia cristã. Exemplo, Platão era um mano que falava de alma. Agostinho vai ler isso e achar fantástico. Vai falar, cara, nós temos uma alma imortal. E a nossa alma, ela consegue ser salva. Como é que eu salvo a minha alma? Eu tenho que seguir aquilo que Deus propôs. Quem vai falar isso? Platão. E Agostinho vai lá, vai ter essa sacada e vai platonizar aí um pouco a religião. Outra coisa bacana que Agostinho vai fazer também é olhar, por exemplo, a ideia de emanação. Então, o neoplatonismo vai vir com essa ideia de emanação. O Agostinho vai ler isso e pensar, nossa, cara, que interessante. Então, quer dizer que o bem supremo, o belo, toda essa parada emana das camadas superiores, dos mundos mais ideais para os mundos mais reais. Olha só, tipo Deus. Deus é uma entidade que emana do superior aqui para o nosso mundo. Então essa parada de Deus ser um ser descolado da nossa realidade vem justamente do pensamento agostiniano. O Agostinho vai trabalhar muito bem essa ideia e a igreja vai curtir muito essa ideia e
fundir essa ideia a toda a teologia cristã. Então Agostinho vai ser esse cara que vai tentar ler Platão e adaptar Platão à teologia, mas por que ele está fazendo isso? A grande meta do Agostinho é conseguir juntar a fé com a razão. Agostinho e toda a patrística vai ter esse esforço de tentar juntar a fé com a razão, porque a fé cega não adianta. A fé, ela não pode ser cega. A verdade tem que ser conquistada sim, mas ela tem que ser conquistada através da razão. Porque a religião sem filosofia é uma fé cega. Essa galera da patrística, especialmente Santo Agostinho, vai tentar trazer um pouco de razão, vai aproximar a razão de fé na formação de uma nova concepção religiosa. Então essa aproximação entre a fé e a razão mudou a igreja e moldou o que vem a ser a religião hoje. A teologia cristã, o cristianismo e todos os seus enraizamentos hoje só são da maneira que são por conta de pensadores como Santo Agostinho de Hipona, lá no século V, lá no século IV depois de Cristo. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula e tchau! A Rede Vida está sempre em evolução, comprometida em oferecer mais para você que nos acompanha. Mais histórias, mais entretenimento e mais inovações. Por isso, lançamos o Rede Vida Mais, um novo canal aberto, gratuito e digital, com uma programação focada em educação, saúde, cidadania e muito mais. Para assistir é simples. No sinal aberto, ele é o canal Rede Vida 2. Você também o encontra no sinal digital e na banda KU, que está presente em mais de 9 milhões de domicílios, como o canal 61. Rede Vida Mais, mais conteúdo para você. Começou Bendita a Hora! Você que está ligado no Rede Vida Mais, eu quero convidar você e sua família toda para assistir ao Bendita a Hora, um programa com debates importantes e descontraídos, com os melhores especialistas aqui junto comigo, Padre Juarez, de segunda a sexta, às 10 horas da noite, aqui no Rede Vida Mais. Até lá, espero você! De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada quando a passarada fazendo alvorada começa a cantar com satisfação. Arreio o burrão, cortando o estradão, saio a galopar e vou escutando o galo berrando, o sabiá cantando no Jequitibá. Aô, sanfoneiro, o chupó! Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado nessa nova vida. Aqui na cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém. Eu tenho pensado, eu fico com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Que saudade imensa do campo e do mato, do
do manso regato que corta as campinas. Aos domingos eu ia passear de canoa nas lindas lagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança daquelas festanças onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria. O mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado. Eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Pra minha mãezinha já telegrafei que já me cansei de tanto sofrer. Nessa madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando, o galo cantando, o iambu piando no escurecer. A lua prateada clareando a estrada, a relva molhada vejo anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Que coisa maravilhosa, bom te receber. Que delícia. O Wellington veio de Brasília só pro Vida Melhor. Olha que honra, Prazer, que é privilégio. E hoje eu tenho dois companheiros maravilhosos. Edu, seja muito bem-vindo. Obrigado. Gente, esse aqui é o violonista da banda Viva a Vida, Edu Oliveira, o espetáculo de músico. E Diego Salles, esse sanfoneiro querido aqui. Ó que eu falei que eu ia pegar emprestado a banda do Viva a Vida, peguei emprestado da Alcides, sem nem pedir permissão, minha gente. Mas ele não, brincadeira, ele falou que eu podia, viu? Ele me emprestou vocês. Falta o restante da banda, qualquer hora vocês voltam com todos, tá bom? Mas o Wellington Assis, que alegria recebê-lo. É a sua primeira vez em São Paulo? Minha primeira vez em São Paulo e já estou aqui no seu programa, hein? Olha que recepção, hein? Olha aí que maravilha. Tá aqui em São Paulo, mas para todo o Brasil. Todo Quer dizer, o Brasil. você tá para todo o planeta, porque a gente também tá transmitindo ao vivo pelo YouTube para todo o planeta. Olha que maravilha, Então, gente, que olha honra. lá. Muito obrigado, Deus. A É gente minha primeira agradece a vez. ele em primeiro lugar, né? sempre Mas a esse Deus. é um cantor, compositor e instrumentista, gente, que é lá de Campina Verde, no estado de Minas Gerais. Mas você hoje mora em Brasília, é isso? Isso, com 19 anos eu saí de Campina Verde, fui para Brasília para estudar música, né? E aí fui estudando música, aí na escola de música, aí me tornei professor, abri uma escola de música e as coisas foram acontecendo, E graças a Deus. talentosíssimo, uma voz maravilhosa. Tem padrinhos especiais, quer dizer que você é olha assim aí. com o Jean Giovanni. Jean Giovanni, um beijo pra eles, né, meus padrinhos, toda a equipe, os músicos, a galera sensacional, são meus padrinhos queridos, meus padrinhos amados. E ele já Jean dividiu Giovanni. o palco com grandes nomes, né? Já, Zezé graças de a Camargo, Luciano, Daniel. Daniel. E tantos artistas que a Jades e gente Jadson, ama. Pablo, Gini Geno. Agora, põe na sua playlist o Wellington Assis. Esse é o cara. isso E ele aí. fica com a gente. Hoje até o finalzinho do programa, Wellington. Uma honra pra mim, o programa Uma honra todo, para uma nós honra todos, pra mim. viu? Muito obrigada. Daqui a que pouco a gente conversa mais, daqui a pouco eu converso mais com vocês. Obrigado. E você, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso Vida Melhor, que está começando agora. E eu sigo entregando Vida Melhor nas mãos de Deus. É para Ele, com Ele, por Ele que a gente está aqui. E nesse momento eu te convido para me acompanhar na leitura da palavra, a hora que a gente faz a nossa reflexão, aprende um pouco mais sobre o relacionamento de Deus com cada um de nós, né? E a gente precisa buscar enquanto é tempo e alimentar a nossa fé. Fazemos isso agora juntinhos. Vamos lá. Palavra do dia. 2 Crônicas 15:7 diz: fiquem firmes, não desanimem, porque suas obras serão recompensadas. Siga em frente firme. E seguir firme, gente, mesmo quando o caminho fica difícil, não é tão fácil, né? Mas a gente precisa lembrar que vale a pena, que a gente tem que continuar sem desistir. Não perder o ânimo, até porque a gente não está só. A caminhada, ela é desafiadora, mas os resultados, mesmo que demorem, eles vêm com cada esforcinho que a gente faz. Cada esforço conta debaixo do céu, né? Deus olha para aquilo que a gente está fazendo. Eu digo sempre que a gente precisa fazer o nosso possível, porque somos seres com possibilidades e recursos limitados, mas entregando nas mãos de Deus que faz o impossível. E tudo que a gente faz aqui de fato tem valor. Nada do que é feito com dedicação se perde. Às vezes a gente fala, puxa, mas eu batalhei tanto, eu me dediquei tanto e as coisas não aconteceram. Calma, no tempo certo vem a recompensa. Às vezes eu mesma me questiono, já me questionei mais vezes, inclusive, sobre esse tempo de Deus, porque muitas vezes a gente não compreende. Fala, puxa, no tempo certo,
Mas eu tô precisando disso agora. Só que a gente não pode esquecer que Deus conhece o nosso livro, nossa história. Vamos imaginar que nossa vida está contada num livro. Ele conhece o nosso livro do começo ao fim. A gente conhece até a página de hoje, né? Mas Deus sabe o final. Então muitas vezes ele fala assim, calma, não é agora. É lá na frente. E lá na frente você vai entender. E a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente fica feliz. E como canta o Padre Juarez, vai dar tudo certo. No final, dá tudo certo. E com ele, nele, a vida fica cada vez melhor, tá bom? Olha, hoje eu tenho um papo aqui tão bacana para todos nós. Você usa inteligência artificial? Já usou? Mas com certeza você já se deparou com alguma coisa feita pela inteligência artificial. Eu ontem postei uma foto no meu Instagram, Cláudia Tenório Oficial, depois vai lá. Postei uma foto, exatamente eu, minha carinha, pedi pra lá na inteligência artificial não mudar absolutamente nada. Não mudar roupa, não mudar sapato, não mudar a bolsa. Mas eu pedi pra fazer uma mudança. E lá nessa foto postada ontem tá escrito, criado por inteligência artificial. Eu quero que você vá lá depois no meu Instagram, lá no Cláudia Tenório Oficial, pra me contar se você percebeu o que é que foi alterado. Eu já dei a dica, não mudei nada em mim, não mudei nada na minha roupa, não mudei nada na bolsa que eu estava usando, nem no sapato, mas tem uma mudança. E o que eu quero com isso? Que você perceba que as mudanças são sutis. Porém, às vezes elas são grandes. Às vezes elas facilitam a nossa vida, mas às vezes elas confundem a nossa cabeça. Às vezes elas ajudam a nossa saúde mental, às vezes elas podem atrapalhar. E aí a gente vai entender com um especialista como é que é usar essa inteligência artificial no contexto do trabalho, inclusive, tá bom? Na culinária a gente tem uma receita boa, né, chefe Hélida? Ela falou pra mim, Cláudia, você vai amar esse pudim. Pudim de milho, gente. Pudim de milho cremoso. Claro que eu vou amar. Só de olhar eu já tô amando, porque a gente come com os olhos. Mas ela fez até uma caldinha que ela me falou que de goiabada que deu um incremento. Imagina, milho com goiabada? É uma combinação que a gente não imagina. Mas se a chefe Hélida falou, eu já quero experimentar e aprender. A gente também vai conhecer um projeto lindo, inspirador. Eu costumo dizer aqui que o bem vence o mal. E de fato vence. Às vezes a gente acha que está vivendo num mundo muito malvado, né? Muito cheio de artimanhas. Mas Deus é mais. Estamos nele, ele é maioria. Então a gente vai entender, sim, que o bem vence o mal com um trabalho maravilhoso que dá apoio às famílias e aos pacientes, crianças e adolescentes com doenças genéticas de pele. Então não perca, porque é um papo muito gostoso e edificante para todos nós. E eu continuo com esse sertanejo raiz maravilhoso, de Wellington Assis, muito bem acompanhado pelo Edu e Diego. Muito bom. Vamos cantar um pouquinho mais, Wellington? Simbora. O que você vai fazer pra gente agora? Vou cantar uma moda minha, chama Eu Nasci Pra Ser Violeiro. E você nasceu pra ser violeiro? Nasci pra ser violeiro. Porque Edu nasceu pra ser violeiro, né, Edu? Então, nasceu pra ser sanfoneiro. Eu digo, nasceu pra ser sanfoneiro. E você canta pra gente. Vamos que vamos. Bora. Com a viola no peito, eu abro meu coração. Do Brasil do sul ao norte, eu canto com emoção. Eu nasci pra ser violeiro, fazer moda e canção. Falo da cidade grande e também do meu sertão. Viola tem um som que contagia, a sanfona e o violão vem fazendo a harmonia. Eu canto o que o povo gosta e canto com alegria. Eu só faço moda boa, meu avô já me dizia. Gosto de tocar viola, de catira e de folia. Gosto de baile de roça e também de cantoria. Eu gosto de jogar truco, de rodeio e pescaria. Eu gosto de prosear com uma
uma boa companhia. Oh, é bom demais! Pra conduzir a boiada, tem que ser bom boiadeiro. Pra repicar um berrante, tem que ser bom berranteiro. A mansa junta de boi é a sina dos carreiros. Eu sou de Minas Gerais, a terra dos violeiros. Amei! Wellington, você só nasceu pra aquilo que é bom, né, gente? Vocês viram que coisa maravilhosa? Que delícia! Obrigado, minha querida. E eu sei que você tá muito bem acompanhado. Você falou que gosta de uma boa companhia. Você tá acompanhada da sua esposa. Minha princesa tá aí, minha esposa Jéssica Assis, me acompanhando, minha parceira em tudo. Isso é Graças bom, a né? Deus, né? Minha parceira em tudo. Ter uma Isso é tudo, né? ter uma boa parceria que faz a vida ficar ainda melhor. A gente tem que ter boa parceria, né? É claro, A pode Jéssica- ser uma esposa, pode ser seu marido, mas às vezes você fala assim, não tenho, não sou casado, não tenho esposa, não tenho marido, mas ter um bom parceiro, por exemplo... Uma parceria faz E toda a aí também é uma parceria bacana, não é? Opa, olha aqui. Tá vendo? É melhor dois do que um. É, olha aí. Olha lá. Volto aqui já já pra gente conversar mais, tá bom? Porque eu tenho agora algo muito especial. Sabe que a Andressa, amanhã, estará te aguardando. Amanhã, dia 24 de junho, o dia da nossa festa junina aqui no Vida Melhor. Ela estará na frente da igreja de Santo Antônio, na Praça do Patriarca 49. É a região central de São Paulo, fica pertinho da prefeitura. Ela vai ficar lá das 9 às 10 esperando você. Sabe aqueles recados que a gente tem gravado lá no Conjunto Nacional da Avenida Paulista? Que a turma tá levando cartaz, tá contando. Oi, mãe, eu tô aqui na Rede Vida. Ô, amiga que mora lá na Austrália, tô aqui na Rede Vida. Você que tá no Japão. Pois é, Andressa, das 9 às 10, estará lá, né, em frente à igreja, aguardando o seu recado, tá bom? Então eu conto com a sua participação, já fica atento a isso, porque vai ser muito legal você mandar o seu recado com amor para todo o nosso planeta. Agora vem aqui porque a gente vai falar de magnésio. Isso aí. A turma que toma magnésio tá assim, que nem o Wellington Assis, que nem os meninos, que nem Animado, eu. com energia. Não importa qual é a circunstância da vida, a gente não perde a batalha, não é isso? É isso mesmo. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Vou falar aqui alguns sinais que o seu corpo pode estar dando e você não está dando a atenção que precisa. Vamos lá, cansaço extremo. Começou a semana, você já tá... Parece que é sexta-feira. Fadiga muscular, cãibras, tá dormindo mal, intestino preso, tá desanimado, memória, já não lembra nem o que almoçou ontem, sem foco, sem concentração. Isso aí são sinais que seu corpo está te dando que algo não está legal. E isso pode ser sobre o baixo índice de magnésio no seu corpo. O magnésio, que é o mineral da vida, com mais de 300 reações no nosso organismo, ele é fundamental para fazer a nossa máquina girar. E eu vou falar sobre o sono primeiro. O magnésio também é conhecido como um calmante natural. Ele age diretamente nessa mente que é preocupada, ansiosa, te coloca em estado presente, aí você consegue dormir bem. Aquele sono reparador e profundo, produz mais a melatonina, que é o nosso hormônio do sono, e aí acorda com mais disposição, melhora o foco, melhora a concentração, melhora a sua memória, a sua energia e sua disposição. E aquelas dores pelo corpo, em articulação, dores musculares, em enxaqueca, o magnésio também é um anti-inflamatório natural, te dá alívio, conforto nos movimentos, e aí você consegue viver bem, mais bem-humorado e com qualidade de vida, Tá né? vendo? É tudo que a gente quer pra você. Eu vou te falar uma coisa, eu tomo magnésio todos os dias. Aliás, cadê o meu? O meu tá escrito Cláudia, me ajuda a achar aqui, Guilherme. Não Deixa tem eu um ver. aqui, mas pode abrir um aí, não tem problema. Tem um que tá com o meu nominho. Ah, eu acho que não veio aqui agora. Peraí que eu vou abrir esse, porque eu gosto de tomar na sua frente. O Tem gente diário. que me pergunta, né? Fala assim, Clau, você toma todas as coisas que você anuncia? Sim. Peraí que eu vou pegar minha água. Eu tomo e eu tomo na sua frente porque eu não gosto que ninguém tenha dúvidas. E por que eu tomo? Porque é parceiro nosso? Não. Porque o nosso corpo precisa. Porque o nosso solo não é um solo vulcânico, portanto ele é pobre em magnésio. Por mais que a gente coma alimentos ricos em magnésio, no caso do alimento do Brasil produzido aqui, a gente não tem a quantidade de magnésio necessária. Então, suplementar com magnésio é a obrigação de todo brasileiro. Ó,
Duas cápsulas por Acabei dia. de tomar, vocês cortaram a câmera. Ah, tá aqui. 2 cápsulas por dia é o suficiente para você equalizar os níveis de magnésio no corpo e resgatar a sua qualidade de vida. Não vai esquecer de tomar hoje, amanhã, depois querer tomar 6, não. Calma, são 2 por dia. E esse magnésio não vende em farmácia. Você vai encontrar um monte por aí, mas esse é o mais vendido e o mais completo. É o magnésio quelato da Joy. Só vende nesse 0800 591 1101. E eu já quero falar da promoção, que hoje eu tô animado. E é o seguinte, vem aqui comigo que as 100 primeiras pessoas que ligarem no 0800 591 1101 garantem 60% de desconto no magnésio. E além do descontão, tem presente pra você. 2 presentes, aliás. Tá aqui na bancada, escolhe o seu suplemento. Tem vitamina D3, cálcio e o nosso termogênico natural, o seca a barriga pra perder aquela gordurinha. Escolhe um dos 3 que é seu. E também tem aqui o nosso massageador elétrico. Se o magnésio tira as dores de dentro para fora, o massageador garante que não terá mais dores e o pagamento é facilitado. O carnezinho na confiança chega só daqui 45 dias. Até lá o Brasil já é campeão e você já vai estar com saúde. Mas liga agora, 0800 591 1101. Olha, são muitos benefícios. O que eu mais amo, menos dores e sono de qualidade. Eu durmo muito bem com o magnésio quelato da Joy. É isso aí. Muito obrigada, Guilherme. Agora a gente vai conversar sobre um assunto que eu adiantei pra você, que é muito lindo, que mostra que o bem vence o mal, né? Eu recebo hoje uma médica, mas que tem mudado a vida de muita gente através de um projeto muito bonito. E você vai conhecer de perto esse projeto que muda a vida de muitas pessoas. É a Casa Santa Terezinha, que desenvolve um trabalho essencial no cuidado e acolhimento de crianças e adolescentes com doenças genéticas raras de pele. Mais do que assistência em saúde, gente, é uma instituição que promove um cuidado lindo, integral, que envolve um acompanhamento médico, suporte psicológico, orientação nutricional, atividades educacionais, apoio espiritual e oficinas artísticas. E eu fico assim impressionada com o envolvimento desse ser humano lindo, que tem uma visão completa desses adolescentes e dessas crianças que têm suas vidas transformadas através desse trabalho importantíssimo e completo. Então recebemos agora a dermatologista, a doutora Régia Selle, patriota de Sica, que é mestre e doutora pela USP, fundadora e presidente do Conselho de Administração da Casa Santa Terezinha. Em 2022, ela representou inclusive a América Latina e o Caribe na categoria de dermatologista humanitária. Vem cá pra te dar mais um abraço. E é uma querida e linda. Obrigada por estar aqui no seu programa. Que honra, que honra. Eu que agradeço estar aqui, ao Neto, à Rede Vida, a você e a todos. E uma alegria estar aqui. Coisa linda, que trabalho lindo que você faz. Vamos sentar pra gente conversar? Sabe que ela vem e conta um pouco de tudo que ela tem feito. A gente fala assim, meu Deus, e eu tô aqui fazendo tão pouco. Como você é maravilhosa e que trabalho lindo, meus parabéns. Conta pra turma como é que nasceu no seu coração esse sonho da Casa Santa Terezinha. Cláudia, a Casa Santa Terezinha nasceu de uma semente que Jesus colocou no meu coração, mas no coração dele primeiro. Eu não tinha ideia do que isso ia ter essa repercussão. Então, sempre falo que nasceu no coração de Jesus e ele que guia, né? Então, há 13 anos atrás, né, nasceu a Casa Santa Terezinha, no caso, o Instituto Brasileiro de Apoio aos Portadores de Gene Dermatose, justamente para cuidar dessas crianças que sofrem muito preconceito, doenças crônicas, eles assim sofrem, não só eles, como a família, né, tem esse sofrimento total. Então a casa justamente nasceu para dar o suporte de que o Estado, essa demanda não consegue dar. Né? E nasceu não pelo número, mas pela necessidade de acolher essas famílias, essas crianças que ninguém queria ver. Então, isso foi o objetivo mesmo, de tentar ajudar os invisíveis, né? Porque doenças raras, já o nome é raro, e ser invisível, e essa dor. Que dor, né? Uma dor na alma, uma dor no corpo, uma dor totalmente física, uma dor do abandono, então uma dor de sofrimento que eu digo que a epidermose bulhosa, que é uma dessas doenças, que deixa chagas realmente de Cristo, né? Muitas feridas, as crianças nascem com bolhas, né? Então, e vive com isso. E a bolha não é só na pele, também internamente, né?
Então, a casa veio para justamente muita esse dor. suporte. A gente vai entender um pouquinho mais assistindo a esse vídeo agora que mostra o que é a Casa Santa Terezinha. Veja. Meu nome é Jéssica. Eu me chamo Angélica, eu sou a mãe de Sofia. Meu nome é Sara, essa é a Heloísa. É um diagnóstico que é difícil. Eles rodam muitos serviços de saúde, passam por muitos médicos até receberem o diagnóstico e o tratamento adequado. Na verdade, demorou bastante, até ela ter uma crise muito aguda. No caso que ela se encontrava, era só corações. Quando eu vi a primeira vez as bolhas no pé dela, eu fiquei com aquela assustada, né? Eu sofri muito com a dermatite atópica, com a ictiose, fora com os bullying. Eu muitas das vezes perguntava para minha mãe por que eu tinha isso, por que eu tinha que nascer com isso. São pessoas que têm um problema, na maioria das vezes, genético, que não é contagioso e que é uma pessoa como qualquer outra. A genodermatose é uma questão sistêmica, não é só da pele. Então acaba interferindo em outras questões, sejam sociais, econômicas, físicas do corpo como um todo e psicossociais. Então a gente cobre toda essa parte com cuidado. Eu gosto de falar, né, que aqui é o nosso refúgio, né? É bom ela ver outras crianças igual a ela. Depois que eu passei a ser assistida da Casa Santa Terezinha, me deu muita coisa. Por conta que aqui a gente recebe todo aquele apoio, todo aquele suporte. Quando eu abri o elevador, veio um atendido na minha direção e me abraçou. Então eu falei assim, é aqui mesmo que eu quero ficar. Eles representam para mim um grau de respeito muito grande e um grau de determinação muito grande, né? Porque assim, eles têm tudo para desistir e sempre estão aqui felizes, rindo, divertindo. Hoje eu sei que Deus me fez do jeitinho que eu sou. Eu realmente, uma palavra que me define é guerreira, porque eu passo por muita coisa. O que é a Casa Santa Terezinha para a sociedade? Em uma palavra. Nossa, é isso. Eu acho que tem, né, várias únicas palavras muito importantes que eu poderia usar. Eu acho que é revolução, sabe? Dentro do SUS, as pessoas ainda batalham tanto para ter um espacinho pequeno, uma consulta dentro de 1 ano, vem de longe tudo, e aqui a gente consegue dar um tratamento contínuo. Com certeza seria revolucionário isso que está acontecendo aqui dentro. Hoje eu acho que ela é tudo. Faz parte da minha vida, da minha história, da minha trajetória como fisioterapeuta. Mas eu acho que a Casa Santa Terezinha é necessária. A gente recebe muito carinho, muita compreensão, e isso não tem preço. Eu amo a Casa Santa Terezinha. Ai, que trabalho lindo. E é um trabalho que movimenta a sociedade como um todo e precisa cada vez mais dessa movimentação, né? Porque o que eu imagino que esteja dentro do seu coração é que Casa Santa Terezinha cresça e cresça e cresça. Tá. No Brasil todo. Não, e está crescendo. Fala-se, quando Jesus coloca uma semente, agora estamos colhendo os frutos, né? Então a casa cresce assim de um jeito que realmente assim a presença divina está ali. Eu sempre falo que a presença de Deus, de Jesus, Nossa Senhora, São José, Santa Terezinha, é uma casa de luz, de alegria, apesar de todos os sofrimentos, mas temos esperança, temos vida, tem transformação de vida, né? Então, uma casa hoje assistencial, que cuida, né? Tem assistência social, damos cesta básica, kit de alimentação, temos uma parte de cuidados, né? Com uma parte de enfermagem ligada à genética. Hoje temos um termo de cooperação com o Hospital das Clínicas, fazendo pesquisa genética. Temos a parte também com fisioterapia, essencial na vida deles, né? Nutrição. Então, assim, temos uma equipe multiprofissional. E temos a parte também de acolhimento, né? Acolhemos essas famílias, temos a parte também de levar essas crianças para
para o parque, para o cinema, para o teatro, né? Ver que elas são muito amadas, muito queridas e que elas podem fazer sua faculdade, temos 2 fazendo já faculdades, né? Então, assim, elas vivem, né? Então, a Casa Terezinha é luz, é esperança, é vida. Então, temos a parceria também do Carmelo, né? Que vivemos a espiritualidade, bebemos a espiritualidade de Santa Terezinha, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, né? E no amor, né? Concreto, e Santa Terezinha presente ali. Então, assim, é incrível. A Casa Terezinha é assim, veio para mostrar não só ao Brasil, ao mundo, como você entrou aqui falando, que o bem sempre vence. O amor sempre vence. A Casa Santa Terezinha, até hoje, já assistiu a quantas pessoas, crianças, adolescentes? Hoje temos 104 famílias e assistidos, né, e desses 70 crianças e adolescentes, né, então temos cada vez mais aumentando esse número, né, que é muito bom para a gente. A casa cresce cada vez mais assim. Hoje tem uma equipe multidisciplinar, uma equipe assim, muita gente agregando, né. Tivemos uma fase difícil mesmo financeiramente, porque cresceu a casa e ficamos totalmente assim, né, preocupados, né, com nossos recursos, mas como eu trouxe aqui, nós fomos, fizemos assim campanhas e hoje temos nota fiscal paulista. Olha, né? Venham ver. Que aí você pode cadastrar. Exatamente. O seu CPF na nota fiscal paulista e aí toda a doação pode ir para... Sim, aqui eu converso com a comunidade, todos nos ajudem com a nota fiscal paulista, aí colocaria nota fiscal paulista sem CPF, se você tiver cadastrado, aí tudo bem. Mas se não tiver cadastrado na Casa Terezinha, é sem CPF. Não é para amassar e jogar fora não, gente. É para colocar aqui. Maravilha. Então, quando você vira uma caixinha como essa, se alguém falar, precisa de CPF na nota, não, sem CPF, pega a nota e coloca, deposita numa urna dessa. Nós estamos distribuindo em vários estabelecimentos, restaurante, shopping, padaria. Mas se a gente pode colocar direto o CNPJ da Casa Santa Terezinha também, né? Pode cadastrar. Agora, tem também temos Empório das Rosas. Empório das Rosas, temos um grupo de voluntários que fazem muitos artesanatos e as crianças das famílias aprendem a fazer. Inclusive, elas já estão fazendo, estão ganhando seu próprio dinheirinho. Né? Estão no Instagram, elas aprendem. E aí também, vocês quiserem, pode contratar, pedir, eu quero Santa Terezinha, eu quero outro santo, eu quero as encomendas de aniversário, de casamento, né, de primeira comunhão. Então, nós pode encomendar lá com a turma que está lá aprendendo, fazendo. Exatamente. E até mesmo, eu penso que também faz parte de uma terapia ocupacional, né? Porque a gente ali no vídeo, doutora Regis, viu algumas patologias diferentes. Não é tudo a mesma doença, né? Não. A casa, acolhemos 4 patologias. Epidermólise bolhosa, que é uma das piores doenças da dermatologia. Justamente como eu falei, nasce com bolhas porque tem uma alteração genética a nível da proteína de adesão, né, das camadas epiderme e derme, e tem uma fragilidade capilar. Um abraço apertado, um trauma da bolha, né? E essa bolha também tem na boca, tem no esôfago. Então, essas crianças, às vezes, têm uma estenose de esôfago, tem que fazer dilatação. Vão perdendo os dedos das mãos, dos pés. Então, assim, a fisioterapia é muito importante. É como você me perguntou. Quando nasce uma criança que já está encaminhando para a Casa Terezinha, vamos fazer uma prevenção dessas complicações. E, além da prevenção dessas complicações, também a prevenção da saúde mental, que é muito importante. Você precisa ver as crianças hoje, quando chegam lá na Casa Terezinha, bebê, e hoje como elas estão, sabe, até empoderadas, assim, vai, faz, acontece. Tá uma Agora, coisa. Essas crianças, elas fazem o turno integral, elas moram lá? Como é que é isso? Não. Essas crianças moram, nós hoje atendemos 5 estados do Brasil e uns 11 municípios, né? E essas crianças, elas moram distante. A Casa Terezinha paga
o transporte por aplicativo. Isso é um custeio muito alto para a gente, porque essas crianças não têm condições de transporte público. Então, isso é muito sério, porque elas sofrem muito preconceito, as dores, as doenças expostas, as pessoas olham, né, já com discriminação. Então, nós pagamos o transporte para eles irem fazer na Casa Santa Terezinha. Como eles moram muito distante, o dia que eles estão lá na casa, aí eles aproveitam fazer. Já fazem psicologia, já fazem fisioterapia, já fazem as atividades lúdicas, que são desenhos, artes, pinturas. A mãe também já faz uma massagem, eles almoçam na casa. Então, é um dia, assim, maravilhoso, assim, conosco, né? Então, aproveitamos isso. Se a criança ou assistente tiver necessidade de fazer 2 a 3 vezes por semana a fisioterapia, ele vai fazer. Coisa que, né, tem um acompanhamento, né? Então, isso é muito importante. Você estava falando das patologias, você falou da primeira. A segunda temos equitiose, que é uma doença também genética, que tem uma descamação intensa, a pele fica muito ressecada, muito espessada, né? A aparência, né, o olho com ectrópio, a aparência é difícil, né, para a pessoa leiga, né, lidar com isso. Tem fissuras nas mãos, que sofrem muito essa fissura. Então, as pessoas, assim, na rua já começam a ter essa discriminação. Então, essa equitiose. Temos o xeroderma pigmentoso, que é raro, grave, porque tem uma alteração a nível do DNA, tem uma hipersensibilidade ao sol, porque tem, geneticamente, uma sensibilidade, um dano, né, celular, de DNA, pelas radiações ultravioleta. Então, o que acontece? Essas crianças começam a ter queimaduras graves e começam a ter câncer de pele. Então, tem crianças que, assim, nascem e começam a desenvolver essas lesões, né, de câncer de pele e vive, Cláudia, direto assim, em hospitais, fazendo cirurgias, né? E olha a coisa, não é carcinoma bacelar, espinho celular, é melanoma. Eles Imagina a dor, né, que invade. Eles têm todos os tipos de câncer, entendeu? E o melanoma que é o mais grave, né? A quarta. E tem uma displasia ectodérmica, que ela também tem alteração a nível dos cabelos, das unhas, da pele, das glândulas sudoríparas. Eles não suam, então um calor muito grande, eles passam mal. Né? Então, assim, e tem uma face também bem característica, assim, então tem crianças que não nascem raras, mas com muita caracterização externa, né? Sim, exatamente. O que afasta muito essa criança do convívio com outras crianças, que é tão necessário. Para tirar todas as dúvidas da população, alguma dessas doenças é contagiosa? Nenhuma é contagiosa, pelo contrário, né? Você tem que dar muito amor, muito carinho, muita compreensão e acolher essas crianças, essas famílias, né, como nossos irmãos, né? Então, conheçam a Casa Santa Terezinha, vocês vão mudar a vida de vocês, tenho certeza. Quando a gente doa um pouquinho para uma obra como essa, sim, a gente mais recebe do que dá, né? Sim. E, na verdade, o que a gente tem que tomar cuidado que contagia é o preconceito. Então, vamos amar mais, né? Abraçar mais. E como você falou, ganhamos o Prêmio Internacional de Dermatologia Humanitária, representando toda a América Latina e Caribe. O Papa Francisco também nos abençoou, 2022, fizemos uma carta para ele mandou uns textos, abençoou também. Temos várias conquistas também, estamos atrás também das empresas, fomos aprovados também no FUNCAD, no Lei Rouanet, agora Nota Fiscal Paulista. Então a casa cresce em credibilidade, em transparência. Então isso é muito importante. Sua contribuição, estamos atrás de doadores recorrentes, para que a gente possa estar todo mês pagando nossas contas, porque é alta, gente, nos ajude. Doutora Regis, a procura é maior do que a sua capacidade de receber e de acolher essas crianças e adolescentes portadores dessas doenças? Como são doenças raras, infelizmente no Brasil não tem uma estatística. Então, assim, as crianças que chegam na Casa Terezinha, elas vão ser atendidas dentro dessas 4 doenças, com certeza. Ok, eu vou voltar aqui já e a gente vai conversar um pouquinho mais. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar a doutora Regis, responde em alguns minutinhos, tá? Agora, é bom a gente lembrar, né, que quanto mais a gente doa, mais abençoado a gente é. E se a gente tem sido abençoado por Deus, vamos
trabalhar para ter um coração abençoador, mãos abençoadoras, né? Mexer no bolso, a gente tá aqui para repartir, é só para isso que existe a vida, pra gente aprender a amar. Vamos falar agora do coração, já que estamos falando de amor? Posso for agora? Isso é uma obrigação. Por quê? Tome agora o Norwegian Irmão. É bom para o cérebro, é bom pro coração. Boa tarde, Clau. Boa tarde para você que tá em casa. E olha, um assunto tão inspirador como esse, poxa vida, você é em casa, não tá fazendo por você? Não tá fazendo pela sua família? Comece assim, dentro de casa, né, Clau? E aí você espalha para o mundo. E esse é o propósito da família Top Term também, tá? De família para família. Cuidar, trazer qualidade de vida, energia, disposição, longevidade. Através de todos os produtos da família Top Term, o objetivo é sempre o mesmo: saúde e qualidade de vida. Quando a gente fala do nosso Norwegian, por exemplo, a gente fala de um ácido graxo que é essencial para a nossa saúde. Eu, Simone, desconheço um profissional da saúde que fale que ômega 3 não é bom. Não tome porque não vale a pena. Eu não conheço. Eu nunca entrevistei nenhum. Todos eles que vêm aqui falar que bom que você fala de ômega 3, porque a gente indica no consultório e realmente é muito bom para todo mundo, né? Eu tomo os meus 3 cápsulas ao dia, são 3 gramas de ômega 3 e esse da Top Term é o que eu escolho porque eu tenho a tranquilidade de ser o mais puro do mundo inteiro, com uma boa quantidade de EPA, DHA e livre de metais pesados. Ó! E que inclusive o nosso centro de ultrapurificação é na Noruega, é de onde vem a nossa matéria-prima. Gente, não é à toa que a Top Term é referência em suplementação no Brasil. São 30 anos de uma história linda e que a gente quer compartilhar com você, te dando acesso a esse que é o nosso verdadeiro ômega 3. Como a Clau falou, né? Poxa, ela faz uso diariamente, você também vai fazer, porque você vai ganhar com isso. Um coração mais saudável, uma mente muito mais ágil, ativa, a parte cognitiva preservada, memória, foco, concentração. Vamos nos aprofundar um pouco mais, até numa questão de longevidade, níveis de demências. Tudo isso que a gente fala aqui, nós temos base científica para falar. Não é à toa que o ômega 3 é um dos ácidos graxos mais estudados no mundo inteiro. Ô, gente, estamos falando em níveis de demências como Alzheimer, Parkinson, corpos de Levy. É pensando lá na frente mesmo. E quando a gente fala também em mobilidade, em autonomia, a gente está falando em desinflamar o teu corpo. Aí, olha, artrite, artrose, né, reumatismo. Olha, a nossa lista é gigante de benefícios, nem dá tempo de eu falar tudo aqui. Por isso que eu já vou partir para uma promoção para te incentivar a pegar o telefone e ligar para a Top Term agora. Estamos com uma campanha de 50% de desconto, metade do preço. Cláudia, dá para fazer parceladinho, ó, em 12 vezes sem juros, tá pagando cartão como se de fosse crédito. um por mês, aí você já compra o kit para um ano inteiro. É isso, frete grátis para todo o Brasil. Falou que está acompanhando aqui, ó, o Vida Melhor com a Cláudia, você ainda tem um presentaço surpresa garantido na compra do seu Norwegian. Então não deixa para depois não, vai, faça isso agora. 0800 771 8900. Já liga, peça, coloca mais Top Term na sua vida, porque sempre. Você Obrigada, Clau. Vamos lá, doutora Regis. A gente adora aprender aqui no Vida Melhor, sabe? O nosso telespectador gosta também de perguntar, de participar, né? Sim. E eu fico muito feliz que a gente esteja até falando dessas condições raras. Eu tenho uma dúvida em relação a essas condições raras. A gente não vê muito na rua. Quando a gente vê, assim, parece que a criança está quase que escondida, protegida, né? Sim. As famílias têm constrangimento. O que acontece? O olhar é um preconceito. É o preconceito mesmo. O olhar já é um preconceito, né? As próprias escolas, eles também têm esse preconceito. A Casa Terezinha tem esse objetivo também de ir nas escolas, orientar, informar, né? E a partir daí a vida da criança muda, né? Essas crianças, elas se escondem também mesmo com as roupas, né? Elas mesmo sentem o medo desse preconceito, desse sofrimento. Sem contar que ela está sentindo dor também. Física, né? Sim, sim. A própria família também isola. O pai, muitas vezes, também abandona. Você falou que é uma doença genética, que são doenças genéticas raras, mas elas são genéticas hereditárias. Eu vou ter se, por exemplo, meu pai ou minha mãe tem, ou não, pode ser um parente distante? Não necessariamente tem que ser consanguíneo. Você pode ter uma mutação genética também.
Então, pode acontecer isso também, dessa mutação. E normalmente é uma doença que começa na primeira infância, no nascimento a criança já tem... Sim, exatamente. Tem Olha... umas que são adquiridas, né, que você... mas nesse nosso contexto, são realmente, essas nascem, né, ao nascimento. A Helena Soares, ela está perguntando o seguinte: sou Helena, tenho 36 anos e sou mãe de um menino com epidemólise bolhosa. Muitas vezes me sinto impotente ao vê-lo sentir dor em atividades simples do dia a dia. Doutora, como os pais podem ajudar os filhos a terem uma infância mais feliz, apesar das limitações da doença? Helena, né? Helena, boa tarde, Helena. Um prazer falar com você. Helena, dê muito... Eu tenho certeza que você dá muito carinho, muito amor, mas tente passar para ele o lado da beleza da vida. Porque, infelizmente, não temos cura ainda dessa doença. Mas é como a Casa Santa Terezinha faz, né? E mostra. Damos vida, transformação, mostrar que ele tem condições de fazer o que ele quer, né? Mostre também o lado da espiritualidade, porque muitos eu percebo que estão um pouco distantes da fé, de confiar, de conhecer Jesus, né? Que é a nossa força, né? Então, veja esse lado de fé, de esperança, da espiritualidade, que é muito importante, mas nunca desanime. Porque... Lembrando, né, que pode falar o porquê. Não, porque a vida é bela. Yeah. E eu falo aqui na Casa Terezinha para as pessoas, vamos fazer o ontem, porque o ontem, para eles, assim, tem que ser logo, intenso, né? Viver com alegria. Mas, assim, não desanime, que Deus está com você e tudo fica... Eu queria te perguntar se, não sei se a Helena já tem um acolhimento, porque o acolhimento é super importante, mas se ela não tiver, dependendo da localização dela, ela pode ser atendida lá na Santa Helena Terezinha. Ela não disse. Helena, os outros estados podem entrar em contato com a Casa Terezinha e pode fazer a parte online. Você pode ter acesso a psicólogo, a orientação de serviço social, né? Então, às vezes, a gente tem uma rede que faz conexão e conhece alguns colegas em outros estados que também podem ajudar alguns... Daqui a pouco a gente vai passar os contatos pacientes da Casa Santa Terezinha, mas se você colocar até na internet, você já acha. O Maurício Rafu, ele diz: boa tarde, doutora. Minha sobrinha é atendida por uma instituição semelhante à Casa Santa Terezinha e percebo o quanto o acolhimento fez diferença na vida dela. Gostaria de saber se o apoio psicológico contribui para o tratamento dessas crianças. Muito, não só para as crianças, como para os pais, né? Para as famílias. Muito. A psicologia, assim, é essencial para ter a compreensão, né? Para tirar as dúvidas, os medos, essa necessidade, né? Do entendimento da própria doença é muito importante. E comece assim que a criança já tem esse entendimento, que você vai ver a diferença lá na frente. A criança com uma saúde mental melhor, ela tem uma resposta melhor ao tratamento ou não? Elas são super inteligentes. Eles rara, assim, às vezes no xarope pigmentoso que você pode ter um retardo mental, mas elas são lúcidas, elas são inteligentes. Assim, quando ela tá com a cabeça boa, feliz, alegre, se ela fica, se ela tem uma resposta melhor aos tratamentos da pele dela, o que tem sido feito. Com certeza, Cláudia, com certeza. Porque, por exemplo, a imunidade, né? Como herpes ligada à imunidade, psoríase muito ligada à imunidade, ao sistema emocional. Por isso que eu estou perguntando o sistema emocional. Então, o apoio psicológico, essa criança bem feliz, ela responde melhor ao tratamento. Olha, apoio psicológico, apoio de fisioterapia, que ela tá se cuidando, mobilizando, né, na necessidade. Nós temos fonoaudiologia também para elas, né, que comete. Temos a parte também nutrição, que elas precisam. Assistência social, porque eles têm muitos direitos, mas, infelizmente, lidar com políticas públicas, infelizmente, nas doenças raras é complicado. Então, essa parte de arte e cultura, que a Casa Santa Terezinha está forte nisso, desperta os talentos delas, entendeu? Então, isso influencia muito. Eu até falo, viu? E digo, tenho certeza que está diminuindo o índice de internação dessas crianças. Graças a Deus.
Porque quando elas internam é complicado, tenho certeza. Porque a Casa Terezinha somos uma família forte, uma família unida. E que cada vez mais, quando as crianças até internam, a Casa Terezinha está com elas também. Está oferecendo apoio, estamos lá junto com a família. Então isso com certeza. Que lindo. O Rogério Portansky, ele diz, boa tarde, doutora e Cláudia. Quando meu neto recebeu o diagnóstico, a família inteira ficou perdida. Qual é a principal orientação que os familiares precisam receber logo após a descoberta? Nasceu a criança, tem que ter um hospital, ou um médico, né, que entenda, que saiba o que é doenças raras, para dar justamente a orientação, fazer um diagnóstico, acompanhar, né, essa criança e a família também, para todas as orientações, né? Então, não fiquem desesperados. Infelizmente, temos uma deficiência de conhecimento, de informação dessas doenças, porque as crianças nascem e muitos não sabem o que fazer, não querem nem colocar a mão com medo, né? E quando essa mãe vê, essa família vê essa criança, ficam totalmente desorientados, né? Então, procure um hospital mais próximo da sua casa, né, do seu estado, um médico especializado nisso, um dermatologista, né, que vai saber, que com certeza sabe o diagnóstico, fazer a biópsia, fazer o diagnóstico, né, e a partir daí eles vão te orientar para que como deve ser proceder, né, porque infelizmente, Cláudia, eles precisam muito de curativos, epidermose bulhosa, e o curativo é muito caro, né? Então, assim, é uma situação bem delicada. Existe algum país que seja um centro de referência em estudos, em pesquisas, que esteja mais avançado que o Brasil nessas doenças raras? Com certeza. Temos a parte tanto dos Estados Unidos, né, como a parte da Europa, estão estudando, mas infelizmente ainda não tem. Não tem cura. Não tem cura. Não tem cura, não é transmissível, mas eles podem ter uma vida, ser muito felizes. Muito bom. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada pelo trabalho lindo que você faz. E conto com vocês, vão conhecer a Casa Santa Terezinha. Vamos lá, gente. É Casa Santa Terezinha no Instagram e lá tem todos os links para você acessar e para você participar dessa causa linda. Casa Santa Terezinha, tá bom? Tá bom. Aproveite essa oportunidade e doe-se. Santa Terezinha abençoe vocês todos aí. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Volte sempre pra gente contar mais sobre o projeto, tá bom? Muito obrigada. Agora vem cá, você aqui comigo, vem cá, porque a gente aqui no Vida Melhor não para de aprender. Eu tenho algo muito bom para falar para você. Você sabia que agora a cidade de São Paulo tem um mascote oficial? Você já deve ter visto por aí. É o Paulistinha. E olha, não é qualquer mascote, não. O personagem foi criado pelo genial Maurício de Souza. Faz parte da comemoração que a Prefeitura de São Paulo está fazendo pelos 90 anos do cartunista. Homenagem linda, não para por aí. Ainda teremos estátuas do personagem pela cidade, banco de bronze com o Maurício e a Turma da Mônica. No Trianon, gente, um desfile inédito no Sambódromo do AMB, com carros alegóricos, distribuição de gibis e muitos personagens. É para curtir com toda a sua família. Não perca, acompanhe essa e mais dicas do Paulistinha pelo site paulistinha.prefeitura.sp.gov.br. Tem muita coisa que Paulistinha vai trazer. E olha, não é lindo isso? Quero encerrar antecipando meus parabéns ao Maurício de Souza, que é tão querido, agradecendo a Prefeitura de São Paulo, que transformou a obra do artista em patrimônio cultural e material da cidade. E, claro, dando as boas-vindas ao Paulistinha. Eu ontem, quando vi, falei, gente, eu vou levar meus netos nesse desfile. Já imaginou que espetáculo que vai ser? Fico feliz demais. É um espetáculo que acontece em São Paulo, mas todos estão convidados, tá bom? Aí a gente tem já Wellington Assis, esse cantor maravilhoso, muito bem acompanhado, para cantar pra gente. Wellington, qual vai ser agora a música? Agora eu vou cantar dos meus padrinhos, Jean e Giovanni, a música 1, 2, 3. E vocês que estão assistindo adoram. Pode aumentar o som. Derreta-se em 1, 2, 3. Oferecer para os meus amigos Celso Ângelo e Gabriel, da CD Produções. Muito bom. Simbora! Sejam bem-vindos sempre. Bora lá.
De uma cachaça boa não abro mão, comigo briga tem que ser no braço. Só obedeço às ordens do coração, tudo que vem na cabeça eu faço. Já montei cavalo bravo, conquistei muitas mulheres, dei a volta pelo mundo, acreditem se quiserem. Pra chegar onde cheguei, abri mão da vaidade e passar o que passei. Tem que ter força de vontade, não me arrependo do que fiz. Faria tudo de novo pra chegar até aqui. Sorrir, cantar para o meu povo. Que? Vamos dar as mãos, 1, 2, 3. Quem errar o passo perde a vez. Vamos dar as mãos, 1, 2, 3. Quem errar o passo perde a vez. Quero ouvir todos cantando e quem desafinar cante outra vez. De novo. Vamos dar as mãos, 1, 2, 3. Quem errar o passo perde a vez. Vamos dar as mãos, 1, 2, 3. Quem errar o passo perde a vez. Quero ouvir todos cantando e quem desafinar cante outra vez. Segura, gaiteiro! Alô, Diego e Edu. Obrigado, meus parceiros. De uma cachaça boa não abro mão, comigo briga tem que ser no braço. Só obedeço às ordens do coração, tudo que vem na cabeça eu faço. Já montei cavalo bravo, conquistei muitas mulheres, dei a volta pelo mundo, acreditem se quiserem. Pra chegar onde cheguei, abri mão da vaidade e passar o que passei. Tem que ter força de vontade, não me arrependo do que fiz. Faria tudo de novo pra chegar até aqui. Sorrir, cantar para o meu povo. Vamos dar as mãos, 1, 2, 3. Quem errar o passo perde a vez. Vamos dar as mãos, 1, 2, 3. Quem errar o passo perde a vez. Quero ouvir todos cantando e quem desafinar cante outra vez. Vamos dar as mãos, 1, 2, 3. Quem errar o passo perde a vez. Vamos dar as mãos, 1, 2, 3. Quem errar o passo perde a vez. Quero ouvir todos cantando e quem desafinar cante outra vez. Oh, apaixonada! Se desafinar, canta outra vez, mas nunca desista. E com fé, a vida é melhor. Maravilhoso. Wellington Assis. Olha, meu parceiro de dança aqui, Paulinho Salgado. Gente, ele gosta de falar que ele é um sessentão, mas ele não perde o pique, né? De jeito nenhum, Clau. Com a nossa creatina não tem como nós. Risca, cisca, belisca e prega fogo, Eita. né, Clau? E ó, a creatina é necessário, é essencial e não é só para jovem. Muita gente fala assim, é para quem vai na academia. Não, muito pelo contrário. Para todos. Para nós, todos, principalmente. Para da melhor idade, eu Cláudia. falo nós, mas é porque eu já tô quase lá, né? Faltam 4 anos. Eu já tô 60, gente. Já anda posso, de ônibus de graça. Paro na vaga do 60 a mais, já tô feliz da vida, gente. É assim. Agora, o que é legal é chegar aos 60, 70, 80 com saúde. E saúde tá aqui, ó, neste potinho de creatina, que é o produto mais vendido atualmente da televisão brasileira. É realmente uma sensação. Gostinho de abacaxi delicioso e, claro, vai reformular toda a sua musculatura. Isso é muito importante porque vai fazer você chegar na terceira idade de bem com a vida, segurando o seu corpo, com firmeza. Aí você vai levantar de uma cama. Se você não tiver a musculatura desenvolvida corretamente, o que acontece? Você cai. Cai, quebra o fêmur, quebra a bacia, quebra a clavícula. É isso que a gente não quer. Vamos fazer o seguinte? Todo mundo ligando, 0800 771 3800. Lembrando, hoje tem 80% de desconto e se você pagar em 10 parcelas no cartão, nós temos os sérums da Francesa, que são maravilhosos. Muito bom. Tecnologia de ponta para você cuidar da sua beleza, tirar marcas. E ao manhã, o clareador e o noite, todos os três são excelentes, fazem uma diferença tremenda. Eu gosto, hoje no Dalcides eu já usei o dia, eu já passei no rosto. Agora ele vai no clareador, quer ver clareador, só? Que eu não sou bobo nem nada. Porque, não, você viu a minha Não, é manchinha? impressionante. Paulinho tinha uma manchinha na mão e agora... Ela era bem escura, ela tá bem levinha, ela tá
praticamente imperceptível. E é isso que esse sérum faz por você, tá? Agora, a gente tá aqui hoje para falar mais ainda da creatina, Exato, né? O sérum Cláudia. é um presente. Sim. Quem quer aproveitar, compra a creatina e ganha. Não perca essa chance, porque esse presente Um desses aqui pagando em 10 parcelas no cartão. Fazer um a brinde. gente toma, faz um brinde a esses cantores maravilhosos, a nossa creatina e a doutora Renata que fala pra gente. Veja. Você já deixou de sair porque estava com dores? Já desistiu de um passeio, de uma caminhada, de um momento bom porque seu corpo não colaborava? Não precisa mais ser assim. Esse é o combo 3 em 1 que vai mudar isso, porque só ele tem creatina, que auxilia no combate da perda e na aceleração da recuperação muscular, na cognição e função cerebral e também no aumento da força e resistência. Coenzima Q10, que ajuda a proteger o coração e aumentar a produção de energia nas células. E o colágeno tipo 2, que cuida das articulações e reduz as inflamações. É você novo de novo. É só você ligar 0800 771 3800, paga em 10 parcelas no cartão, ganha um dos sérums. Agora, se você quiser um desconto de 80%, tem várias formas de pagamento e frete grátis. Peraí, você falou um desconto de... 80%. Você ouviu? 80% de desconto. É hoje, é agora, se deixar para amanhã não sei se vai ter. Creatina é necessário, todo mundo que eu amo, eu pego no pé e falo, toma creatina. Eu mesma tava falando pro Paulinho, eu faço minha musculação, treino direitinho, mas se não fosse a creatina, Exato. eu ia conseguir ficar firme. Não é ganhar músculo não, gente, que eu não quero ser musculosa, eu quero ter firmeza para segurar meu esqueleto. E é a creatina que faz essa diferença. 0800 771 3800. É isso, Cláudio. Obrigado. Liguem lá. É, da Francis Live. Daqui a pouco eu volto. Muito obrigada, Paulinho. E a gente vai sair pra onde? Pra culinária, porque tem festa junina e tem pudim de milho e tem Hélida Bernardes. Roda a vinheta. Festa junina o ano todo. É a festa junina. Ano passado você estava fazendo os kits de festa junina. Esse ano você está trabalhando com eles? Continuo fazendo aquela Quem quiser caixa. comprar uma caixa daquelas, conta tudo como é que é essa caixa. É uma caixa que vem ano maçã do passado, amor. Ela eu ganhei ganhou essa uma. caixa. Uma coisa que você não pode deixar de pedir. Fala. Vem maçã do amor, vem brigadeiro, vem pé de moleque, vem canjica, arroz doce, cuscuz paulista. É tudo delicioso. E fresquinho. É muito bom. Gente, é muito bom. A festa Morango do junina amor. da Chef Hélida. Aí eu já comi um morango do amor hoje. Que delícia. Ela tem tudo isso, tá? Então vamos lá, porque você pode encomendar com ela. Mas uma delícia e outra ela ensina aqui também. Sim. Inclusive várias receitas da Chef Hélida Bernardes já no nosso canal do YouTube. E hoje ela traz pra gente esse pudim de milho. Clau, ele é super fácil de fazer. Eu gosto de fazer com o milho fresco, tá? Mas pode usar o milho de latinha também. Não tem problema, não vai mudar a textura. Muda um pouquinho o sabor, né? E aí, primeiro a gente bate o milho, pra ele ficar bem lisinho, tá? O milho com creme de leite. Isso. Gente, falando em milho, ontem... Chefe, depois você vê, a gente aprendeu a fazer um bolo de... Eu vi. Você viu que... E não vai nem farinha, né? Mas eu fiquei apaixonada. Parece uma naquele pamonha, bolo. não parece? Lembra uma pamonha, assim, cremosa? Lembra, mas é mais gostoso que uma pamonha. Porque ele Eu tem vi. uma textura meio que de bolo, ele é um bolo. Com creme de 3 leites, né? Eu assisto. Ela é minha telespectadora. Agora, hoje a chefe de ontem aprende a receita da chefe Hélida. E é assim que a gente vai fazendo essa troca. Eu vi. Eu quero fazer o creme de 3 leites que ela fez. 3 leites, muito bom. Muito bom. E esse bolo também achei legal. Experimenta fazer que você vai gostar. Eu faço ele também com leite condensado 0 lactose. Aí pra quem tem restrição. Pra quem tem restrição a glúten e a lactose. Isso. Legal. Aí, Cláudio, eu gosto de peneirar pra ele ficar bem lisinho, tá?
Porque aí ele não fica aqueles pedacinhos. Quem gosta com pedaço, tá tudo bem também. É, mas eu também gosto de pudim lisinho, né? Tem gente que gosta de pudim todo furado, eu gosto de pudim bem cremosinho. Isso. Eu acho gostoso. E aí você passa ele na peneira aqui, tranquilamente, sem problema nenhum. Aperta bem. E o bom é que você não precisa cozinhar o milho, tá? Se você utilizar esse milho in natura, você pode colocar ele direto. E se você usar o da latinha, é bom lavar e tirar a conserva para não dar gosto. Tá bom? Ele fica bem gostosinho, eu gosto bastante. Aí aqui a gente vai misturar, licença, o leite integral. Aqui são os ovos. E o morango do amor tava bom? Maravilhoso. Que morango do amor do jeito que pode que estar ela mais ou gosta. menos. Ela fez, gente, o morango com a caldinha croque, assim, que é igual maçã do amor, só que com morango. Eu amo. Exatamente. É difícil encontrar em festa junina, né? É porque o que acontece? Aquele morango, ele tem que fazer, eu falei até com o Paulinho, tem que fazer e consumir, porque o Na morango hora, ele né? solta água. É. E aí a calda vai se desfazendo. Cláudio, você Olha o viu pudim, que você fácil? prestou atenção? Bateu o milho com creme de leite. Peneira. Aí depois coloca o leite, os ovos, o leite condensado e tá pronto. E aí a gente vai colocar aqui, a calda eu já trouxe pronta. Tá, Calda tem não muita tem gente que fala- segredo, então, eu ia tem muita falar gente que fala agora. assim, eu não faço pudim porque não acerto a calda. Não Aí tem quando erro. vem uma chefe aqui e fala assim, calda não tem segredo, eu amo. Explica como não tem segredo. Olha vai. só, pro ansioso, que vai querer ficar mexendo, né? Porque tem isso também. O correto é você deixar o açúcar derreter e não ficar mexendo. Então, a gente coloca qual a quantidade de açúcar para quanto de água? A gente fala que é 2-1, né? Então, 2 de açúcar? 2 de açúcar e 1 de água. 1 de água. Isso. Aí você vai colocar lá na panela, tranquilamente, fogo baixo, não precisa aquele fogo. E você vai ver que o açúcar vai começar a queimar as bordas. O que você vai fazer? Você vai puxando aquele açúcar com uma colher, com uma espátula, né? Que não grude também. E vai puxando e vai mexendo ali. Ele vai formar aquele caramelo bonito. Você vai desligar o fogo. Esse é o pulo do gato. Desliga o fogo, coloca uma água já fervente. A água já tem que estar fervendo. Com cuidado, porque aquilo vai borbulhar. Liga o fogo e não mexe mais. Tá. Não Quanto mexe de água mais. eu coloco nesse momento? Pode colocar toda a água. Ah, então primeiro eu derreto só o açúcar. Isso, você vai derreter o açúcar. E aí, depois que ele derreter, aí você pode mexer. Quando derreteu todinho, derreteu todo, você coloca água já fervente. Exatamente. E aí, a calda fica assim, ó, brilhosa. Não tem segredo, ó. E é Linda bom essa que calda, você né? passa ela na forma inteira. O ideal é você passar ela na forma inteira pra você não grudar o seu pudim. E ela fica totalmente fluida, não fica uma calda amarga. Por que amarga a calda? Porque o pessoal mexe, quando mexe na hora errada. Mexe quando tá com a água e não pode. Tem que mexer na hora Colocou que tá o açúcar. água, não mexe mais. Só vai Exatamente. mexer enquanto estiver derretendo o açúcar. Exatamente. Agora, pra fazer pudim bonito assim, tá? Exatamente. Você vê que realmente, como a chefe tá ensinando, não tem segredo. Segura aí um pouquinho. Seguro. Que a turma que tá em casa, que tá enxergando bem, vai querer continuar enxergando bem pra poder ver direitinho esse ponto da calda, né? E olha, gente, pra enxergar bem, tem segredo. Mas a gente conta aqui. É cuidar dos olhos. Normalmente, nós todos achamos que, nasci enxergando, vou ficar enxergando até acabar a vida. Só que, infelizmente, isso não é uma realidade, principalmente porque a gente está vivendo muito. Porque tem a degeneração macular. E ela vem com o passar dos anos. O que a Eleve fez? Desenvolveu um suplemento inovador à base de 2 antioxidantes poderosíssimos, que é a zeaxantina e luteína. E esse suplemento chama Lever 4.0, tá? Quando o assunto é proteção da visão e combate aos radicais livres e prevenção a uma degeneração macular, prevenção a uma cegueira, não tem nada melhor do que o Lever 4.0. Ele forma uma verdadeira lente natural de proteção contra a luz azul das telas do celular, do computador, da TV.
E olha, gente, é o Lever 4.0 que vai ajudar de verdade a prevenir qualquer doença dos seus olhos, principalmente degeneração da visão. Vai fortalecer a saúde ocular no seu dia a dia. E não é só isso. Por serem 2 antioxidantes poderosíssimos, zeaxantina e luteína também vai fortalecer o seu sistema imunológico. Sabe essa coisa de estar doentinha toda hora, pega um resfriado todo dia? Parou. Porque com o Lever você cuida dos seus olhos, mas aumentando o sistema imunológico, combatendo os radicais livres, você reduz inflamações. Você combate o envelhecimento precoce das células. Ou seja, é proteção para os seus olhos, mas também para o corpo inteiro, tá? E neste mês, estamos em junho, aliás, hoje é dia 23 de junho, né? Vai acabar. 85% de desconto. Presta atenção, 85% de desconto. E você recebe com frete grátis para todo o Brasil e não para por aí. Tem mais. Então não espere perder a nitidez da sua visão para começar a cuidar dos seus olhos. Proteja os seus olhos, proteja a sua saúde. Gente, basta uma cápsula de Lever. É muito maravilhoso esse produto. Quem estava enxergando mais ou menos já começa a enxergar melhor. Quem estava com medo porque tem história na família, vive melhor e fica com aquela visão boa. Ó, experimenta. Liga agora, porque você vai garantir o kit da Eleve com descontaço de 85% e ganha de presente. Não é sorteio, não tem cupom, não tem pegadinha. É presente para você o aspirador de pó. Gente, ele é silencioso, ele é perfeito para limpar até os cantinhos mais difíceis da casa, tá? É essa maravilha aqui. Você liga, ó, você vai passar aqui. Prateleira do alto, vai lá com ele. Vai limpar o instrumento musical, ele é perfeito. Levar pro carro para limpar o estofado. Ele é sensacional. Presente para você, mas tem que ligar agora. Compra o kit do Lever 4.0 da Eleve Suplementos com 85% de desconto. Ele que é aprovado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde e está com essa promoção por tempo limitado. 0800 022 4053. 0800 022 4053. Proteja